Fala Sapiens, aqui é a Angélica Vieira do canal Consciência Alimentar. E antes de começarmos esta aula de hoje, eu quero que você saiba que sim, eu quero te ajudar a produzir a melhor kombucha do mundo. Mas não é só isso, eu quero também levar um pouco de ciência para dentro da sua cozinha, para dentro da sua vida. Porque quando entendemos o que estamos fazendo, conseguimos melhorar todo o processo e sim obter o melhor resultado. Quando entendemos os fundamentos básicos do que estamos fazendo, passamos de um simples fazedor de tarefa para um criador. E nesta aula vocês entenderão alguns conceitos fundamentais para fazer a fermentação da sua F1 corretamente e também teremos uma aula prática no qual você irá fazer junto comigo um teste sensorial na sua casa para poder entender com o seu paladar sensorialmente qual é o pH ideal da colheita da sua F1, e isso tudo sem ter um pHmetro. Vai ser muito divertido e isso vai auxiliar muito vocês a colherem a F1 na época certa, no pH certo, na acidez correta. Então aproveita para dar o like agora, me segue no canal e ativa o sininho para não perder as notificações das próximas aulas que eu irei postar para você ter uma kombucha perfeita. Angélica, o que eu quero saber é como que eu faço uma F2 toda saborosa, maravilhosa, cheia de gás borbulhante. Minha filha, por amor de Deus da kombucha, a sua F2 só terá bolinhas se a sua F1 estiver correta. Isso mesmo, às vezes nós focamos tanto na F2 que esquecemos que o ouro está na F1. E como eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês de como ter uma F2 perfeita, resolvi gravar esta aula mostrando que o segredo de uma F2 perfeita está numa F1 bem resolvida. E não fujam, porque o primeiro conceito que eu irei explicar para vocês sim envolve química, é o pH. Então, sim, todo aquele sofrimento que você passou no ensino médio será devidamente recompensado neste momento que você vai saber aonde aplicar isso. E se você não lembra de mais nada, não se preocupe porque eu vou te ajudar. Calma, porque eu vou explicar de uma maneira bem simples, porque o que importa aqui não é que você seja um expert em química, mas que você entenda só o fundamento básico que você precisa para produzir uma kombucha perfeita. Então, voltemos a nossa kombucha. Então agora sério, para facilitar o entendimento, eu vou usar como exemplo a água, que é uma molécula muito simples que todos nós conhecemos, H2O. Isso significa que uma molécula de água possui dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E a água, ela tem uma leve tendência de sofrer uma autoionização, ou seja, adquirir cargas. E estes átomos neutros que adquirem cargas podem ser tanto ânions, quando adquirem uma carga negativa, e cátions quando adquirem uma carga positiva. A autoionização da água é chamada de autoprotólise, que ela vai agir tanto como um ácido como uma base. Isso resume-se num caráter anfótero. O pH da água pura, ou seja, uma água destilada, é 7, é um pH neutro. No entanto, o pH da água que nós temos em casa, ele não será neutro. Se você tiver um pHmetro e medir essa água, perceberá que ele será um pouquinho abaixo de 7. Por que isso? Porque existe gás carbônico dissolvido nesta água e o gás carbônico confere a ela um caráter levemente ácido. Esse gás carbônico reage com a água formando bicarbonato e liberando íons de hidrogênio, dando esse caráter levemente ácido à água comum. Fica bem fácil você entender isso que eu estou falando quando você toma uma água gaseificada. Essa água tônica, que não tem sabor mesmo, você percebe uma certa acidez que na água sem gás você não sente. E essa acidez é devido justamente ao gás carbônico que está dissolvido em excesso nessa água. O pH é a sigla de potencial hidrogeniônico e ele se refere à quantidade de íons de hidrogênio que estão dissociados na água. Assim, o pH serve para nos indicar se uma solução ela é ácida, básica ou neutra. Então, uma solução ela será considerada ácida se ela liberar como único cátion em uma solução aquosa o H+, ou o íon de hidrogênio. E quanto mais íons de hidrogênio dissociados, mais ácida será essa solução. Existem ácidos fortes e ácidos fracos. Nós falaremos disso um pouquinho mais para frente. E a escala de pH ela vai variar de 0 a 14 numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Se o valor do pH for 7, que é o pH da água, será neutro. Abaixo de 7 será ácido, e quanto mais próximo a 0, mais ácida essa solução, e de 7 até 14 ela será uma solução básica, e também quanto mais próximo de 14, mais básica é essa solução. Isso acontece porque essa escala é logarítmica. Então, o que isso significa na prática? Que se nós temos duas soluções,
uma em pH 4, que seria um pH ácido, e outra em pH 5, que também é um pH ácido, significa que aqui tem pH 4 tem 10 vezes mais íons de hidrogênio dissociados do que aqui tem um pH 5. Ok, já entendemos o que é pH, mas agora nós queremos saber qual a importância dele para a produção da nossa kombucha. Dentro das células dos seres vivos, até mesmo das nossas células, ocorrem reações bioquímicas catalisadas por enzimas específicas. Essas enzimas, elas necessitam de um ambiente adequado para que elas possam executar suas tarefas. Dentre os fatores que são necessários está o pH. O valor de pH ele é muito crítico para o crescimento microbiano, por exemplo. Ele pode afetar a atividade enzimática dentro dessas células, tanto inativando essas enzimas e pode levar até mesmo a um rompimento celular, a morte dessa célula, né, desse micro-organismo. Então, para que um micro-organismo ele possa se desenvolver e crescer tanto no meio ácido ou no meio básico, ele precisa ter uma regulação interna, intracelular, mantendo o seu pH interno por volta de 7,5. Isso independente do pH externo. Então, sim, o pH é muito importante na questão de manter a microbiota saudável da sua kombucha, porque se você tiver um pH muito ácido, ele vai favorecer simplesmente aquelas bactérias que são acidófilas, que conseguem sobreviver naquele ambiente e vai acabar matando, né? Eliminando uma parte de outros micro-organismos importantes ali na microbiota da sua kombucha. E se o pH estiver elevado, geralmente acima de 4,3, 4,5, já é um pH de risco para contaminações microbiológicas na kombucha. Então, a acidez também ela serve para proteger de contaminações de micro-organismos externos que não são desejados na nossa cultura. Agora vamos falar da produção de kombucha. A acidez da kombucha no final da sua F2, ela pode ser proveniente de duas fontes basicamente. A primeira fonte de acidez vem da F1, onde as bactérias acéticas, que são aeróbias, trabalham duro para produzir os ácidos maravilhosos da nossa kombucha, principalmente o ácido acético, que é o que está em maior quantidade e é o que dá aquele cheiro avinagrado da kombucha. Então, quanto mais tempo de F1 e quanto maior a temperatura, maior será a produção desses ácidos, reduzindo o pH e aumentando a acidez da kombucha. Por isso é fundamental que você saiba o ponto adequado de parar a F1 e fazer a sua colheita. Outro fator que pode acidificar muito a sua F1 é quando você utiliza um starter, um chá de rank que já está com uma acidez elevada, ou seja, um pH muito baixo, próximo a 3, por exemplo, já irá iniciar uma fermentação com pH muito baixo, uma acidez muito elevada, mas que não será perceptível devido aos açúcares que estão presentes no início dessa fermentação. Mas com o decorrer da fermentação, esses açúcares serão consumidos, metabolizados pelos micro-organismos e então essa acidez ficará mais evidente, fora que também serão produzidos outros ácidos, aumentando ainda mais a acidez e baixando mais ainda o pH da sua F1. Então, o pH ideal do starter seria o pH ideal de uma colheita de F1, que seria entre torno de 3 a 3,5, dependendo do paladar de cada um. Porque quando adicionamos 10%, por exemplo, de um starter num pH 3 a 3,5, nós teremos, né, com a adição do chá doce, um pH final inicial de fermentação em torno de 4 até 4,5, que é o limite máximo de segurança que você tem de uma acidez adequada para que não ocorram contaminações tão facilmente. Eu normalmente gosto de deixar entre 4 e 4,2, porque eu acho que 4,5 já está muito no limite ali e eu já não me sinto tão segura. Mas até 4,5 é um pH aceitável para iniciar a fermentação. Então, o starter que fica no hotel, ele não é adequado para você utilizar como um starter para iniciar uma fermentação. Se você precisar, por algum motivo muito além, por exemplo, você perdeu o seu starter, contaminou e você precisa utilizar, é ideal que você faça uma diluição maior, ou seja, você não vai colocar 10% dele na sua fermentação, talvez uns 5%, você tem que ir colocando aos poucos e sentindo essa acidez para que você não comece já então com uma fermentação super ácida e a partir dali todas as suas próximas serão ácidas porque o teu starter estará super ácido. Já na F2, essas bactérias acéticas, que são aeróbias, necessitam do oxigênio para poder realizar suas atividades, produzir seus metabólitos como os ácidos, elas já não estarão em atividade ali por causa da ausência teórica de oxigênio. E eu digo teórica porque sim, fica um pouco de oxigênio na garrafa, né, entre aquele espaço do headspace que fica no gargalo e também de algum oxigênio que está ali dissolvido no líquido.
Porém, é uma quantidade tão pequena que isso não vai aumentar tanto a acidez, reduzir tanto o pH por atividades dessas bactérias. Então, na F2, o que pode acontecer de aumentar a acidez é o saborizante que você vai adicionar. Por exemplo, se você coloca uma fruta cítrica ou uma fruta ácida, como um abacaxi, por exemplo, você está adicionando uma acidez a mais. Então, quando você for utilizar uma fruta, um elemento saborizante que seja ácido na tua saborização, antes da F2, você deve se atentar de fazer a colheita da tua F1 com uma acidez um pouco menor do que seria o comum que você colheria. Outro problema comum de quando você deixa a sua F1 passar do ponto, ou seja, fermentar demais, além dela ficar muito ácida, ocorrerá um consumo excessivo desse açúcar. Então, o açúcar residual que fica na sua kombucha será muito pequeno. E o que isso significa para a sua F2, para que você obtenha uma kombucha perfeita? Simplesmente, quando você faz um invase na garrafa para F2, que seria a sua carbonatação ou gaseificação, você precisa que tenha um açúcar residual suficiente para que as leveduras que são anaeróbias, que irão consumir esse açúcar em um regime de ausência de oxigênio, metabolizando esse açúcar e sintetizando, produzindo gás carbônico, que é o nosso interesse na carbonatação, e também um pouco de álcool. Se esse açúcar está muito baixo, essas leveduras não terão o que consumir para produzir o gás carbônico, então a sua F2 ficará pouco gaseificada. Então muitas pessoas perguntam: nossa, mas o que eu faço? Minha kombucha não carbonata. Às vezes simplesmente é porque você está deixando a sua F1 passar do ponto de colheita. Segundo a Instrução Normativa 41 de 2019 do MAPA, que é referente a kombuchas, o pH ideal de uma kombucha para padrão comercial deve estar entre 2,5 e 4,2. Só para vocês terem uma base, mais ou menos, aquele refrigerante mais famoso que todos nós conhecemos, ele tem um pH de 2,5. Porém, nós não sentimos que essa bebida seja tão ácida no paladar devido ao excesso de açúcares que contém nela. Então, o açúcar ele mascara a acidez, mas o pH continua sim muito baixo porque é uma bebida ácida. Então, no teste prático que nós faremos aqui nesta aula, você perceberá que 0,1 numa escala de pH tem muita diferença no paladar. Se você não tem o pHmetro, não se preocupe, porque eu te darei uma tabela completinha na qual você poderá fazer essas diluições e ter o pH aproximado das bebidas a qual você vai fazer o teste sensorial. E você vai se surpreender como 0,1 faz muita diferença na questão numa escala de pH para bebidas. Como o ácido predominante na kombucha é o ácido acético, ou seja, o mesmo ácido do vinagre, eu resolvi utilizar no nosso teste sensorial o vinagre de maçã, que é o que mais se assemelha ao sabor da kombucha. Para desenvolver esse teste sensorial, eu utilizei então o teor de acidez titulável do vinagre e da kombucha. O vinagre ele pode ter um teor titulável, segundo a legislação, entre 3 a 6%. Para esse teste sensorial, nós iremos utilizar um vinagre com um teor de acidez de 4,15%. Se o que você tiver em casa for de 4%, pode ser, mas preferencialmente utilize o vinagre 4,15% para que o teu teste fique muito próximo dos dados que eu obtive no meu teste. Já a acidez titulável da kombucha, segundo alguns estudos, ela varia entre 0,4% a 0,45%. A partir desses dados da acidez titulável, que é nada mais do que a soma tanto dos íons de hidrogênio que estão dissociados na solução aquosa, juntamente com aqueles ácidos que não se dissociam numa solução, que é o caso dos ácidos fracos, como por exemplo o ácido acético. Só para compararmos, por exemplo, um ácido forte, como o ácido clorídrico, ele irá se dissociar completamente numa solução aquosa. Eu fiz alguns cálculos e montei uma tabela de diluições do vinagre de maçã com o chá adoçado, para que vocês possam ter essa experimentação sensorial e saber aproximadamente qual o pH, acostumar o seu paladar para que você sensorialmente possa saber quando fazer a colheita da sua kombucha e também saber qual o ponto inicial da fermentação, porque como eu já falei, se você começar com uma fermentação excessivamente ácida, todo o resto dará errado na produção da sua kombucha. Então, para montar esse teste sensorial para vocês, eu fiz esses cálculos e apliquei ele na prática utilizando o meu pHmetro para acompanhar a alteração de pH conforme as diluições e também utilizei um refratômetro para poder fazer a concentração Brix aproximada dessas soluções. Por quê? Porque a quantidade de açúcar ela vai influenciar na parte sensorial de você sentir acidez. Quando temos um excesso de açúcar, a acidez vai ficar mascarada. Então, eu aproximei isso para que você possa sentir
é muito próximo o sabor do que você vai sentir na kombucha. É lógico que não terão aqueles aromas, né, que é o gostoso realmente da kombucha, mas sim você terá ali presente a acidez e o açúcar, juntamente os dois, e mais o sabor do chá verde, né, o fundo com os taninos, para que você possa acostumar o seu paladar e ter assim uma ideia aproximada de qual o pH da sua kombucha. E agora eu irei responder algumas dúvidas que vocês deixaram na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abri justamente para poder elaborar essa aula, de maneira que conseguisse abranger a maior quantidade de dúvidas que vocês têm em relação à fermentação, né? A primeira fermentação, a F1, versus a acidez. Kombucha com cheiro avinagrado e sabor bom. Isso é completamente normal, porque sim, o cheiro vai ser avinagrado devido à presença do ácido acético. Se o sabor dela está adequado, não tem problema nenhum. Agora você precisa saber se você não está com um excesso de açúcar que está disfarçando no paladar esse pH baixo, essa acidez excessiva. Então, depois dessa aula, eu tenho certeza que você vai poder tirar todas essas suas dúvidas e saber se a sua kombucha está realmente boa no ponto da acidez correta. E outra pergunta que eu recebi muito de diversas pessoas foi: quantos dias eu deixo fermentar a minha F1? E a minha resposta vai ser tipo previsão do tempo de Curitiba. Pode ser de 5 a 14 dias. Por quê? Porque vai depender de vários fatores, como por exemplo, a temperatura da sua cidade, a concentração de micro-organismos que você tem, se você utiliza ou não o Scooby, o pH do seu starter, o tipo da sua cultura. Agora eu sei que com essa aula você vai poder se libertar dessa ideia de que tem que fermentar durante X dias a sua F1, porque na verdade, mesmo durante o verão e o inverno, você vai ter diferenças de dias. Se você deixar a mesma quantidade de dias, você poderá ou ter uma bebida que não fermentou completamente, ou uma bebida que fermentou excessivamente e está com pH super ácido. Assim, você deve fazer os seus testes, que a partir de agora, com essa base que você teve nessa aula, você poderá desenvolver o seu padrão e vai acertar muito mais a sua F1. Se desprenda dessa ideia de que você tem que fermentar uma semana, 10 dias. Não existe isso. O padrão ideal é você saber o ponto certo da colheita da sua F1. E como você vai fazer isso? Sensorialmente, paladar. Então, a partir de agora, você não terá mais essas dúvidas. Lógico que primeiro você vai adequar seu paladar até você conseguir acertar esse ponto. Mas aí serão os seus testes e eu tenho certeza que depois de um tempo você vai estar produzindo a kombucha perfeita. Vocês também me perguntaram sobre a questão de quantidade de chá e de açúcar para colocar numa fermentação, iniciar uma fermentação. Eu, Angélica, utilizo 7 gramas de chá de erva seca, de chá verde, eu prefiro chá verde, por litro de água para fazer a infusão.
Faço isso a 70 graus e deixo infusionando por 10 minutos. A quantidade de açúcar que eu coloco é de 50 gramas por litro na minha F1. Mas essas quantidades elas podem variar. O chá verde, por exemplo, você pode utilizar entre 5 a 10 gramas por litro, aí vai variar do seu paladar, se você gosta mais de sentir a presença do chá verde na sua kombucha pronta, ou se você gosta dela mais suave, então você pode achar um termo que se ajuste ao seu paladar. No meu caso, eu fico bem no meio, que seria 7 gramas por litro. Já o açúcar, a quantidade ideal varia entre 50 gramas até 80, 90 gramas por litro. Eu não aconselho a colocar mais do que isso, porque você vai ter uma kombucha no final excessivamente doce. Se você gosta de uma kombucha com menos, né, final, uma kombucha depois da F2 mais seca, então você coloca aí uns 50 gramas por litro. Se você gosta mais doce, você pode colocar perto dos 80 gramas por litro de açúcar e tá tudo bem, tá tudo dentro de um padrão correto para a produção de kombucha. Mais uma dúvida super comum sobre a carbonatação na F2. Minha kombucha não carbonata, não gaseifica na F2, o que pode ser? São vários fatores que podem estar envolvidos nessa falta de carbonatação, de gaseificação da sua kombucha. Uma delas, como eu já mencionei, é a falta de açúcares. Pode ocorrer tanto por você colocar pouco açúcar ou porque você tem uma microbiota da kombucha que consome mais açúcares, dependendo dos micro-organismos que estão ali. Então, você tem duas opções. A primeira, claro, é você aprender a colher a sua F1 no ponto certo. Ok, estou colhendo minha F1 no ponto certo e mesmo assim não carbonata. Adiciona uma colher de sopa de açúcar, ou seja, 10 gramas, colher de sopa rasa, tá? Que são 10 gramas de açúcar por litro de F1 quando você vai saborizar antes de engarrafar. Porque daí você vai estar adicionando alimento, né, o açúcar, para as suas leveduras formarem o gás carbônico na F2. Mas primeiro de tudo, aprenda a colher a sua F1 no ponto certo. Se mesmo assim não estiver carbonatando, você pode partir para esse processo de colocar um pouco de açúcar na sua F2. E também outra coisa que pode acontecer de não estar carbonatando bem é que você não está deixando tempo suficiente na fermentação na F2. Então, o que você pode fazer para conseguir ajustar esse parâmetro? Faça o envase em garrafas PET. Deixe um espaço pequeno no gargalo, aperte até que saia todo o ar e o líquido esteja na boca da garrafa. Aí você tampa e a garrafa vai ficar amassada. Isso faz com que você expulse o ar que está ali dentro e ela vai começar a fermentar, liberar gás carbônico e a garrafa vai desentortando. O ponto certo é quando a garrafa está bem rígida, como uma garrafa de refrigerante que você não abriu. Esse é o ponto. Mais uma pergunta sobre F2. Na minha F2 aparece tipo uma mini Scooby. É normal? Sim, é normal, e ela é realmente uma mini Scooby. Como eu já falei para vocês, as bactérias acéticas, elas são aeróbias e trabalham com a presença de oxigênio. Então, teoricamente, dentro da garrafa nós não temos oxigênio, mas eu já expliquei para vocês que sim, temos um pouquinho residual de oxigênio que está ali. Então, as Acetobacter xylino, que são produtoras da biocelulose, irão ainda consumir esse restinho de oxigênio que está ali e sim ter uma atividade e pode ocorrer a formação dessa mini Scooby. E o que fazer para reduzir então essa mini Scooby? Mesmo procedimento que eu acabei de explicar, de você amassar a garrafa para não deixar esse ar, né, esse ar sobre ali, o qual tem oxigênio que ela utilizará para produzir essa mini Scooby. Então, você fazendo isso, você já reduz muito a formação de mini Scoobies na sua F2 e deixa ela com uma aparência mais agradável. Eu espero que essa aula ajude muito vocês, porque eu sei que esses problemas de acidez excessiva e falta de carbonatação são sim o calcanhar de Aquiles de quem está começando nesse mundo da kombucha. Eu já trilhei esse caminho e sofri muito também, mas não desistam, porque quando você chega na sua kombucha perfeita, é só felicidade. Vale muito a pena porque depois se torna simples e fácil e nada substitui o prazer de você tomar a sua própria kombucha deliciosa e ver outras pessoas tomando e se deliciando com uma bebida que você produziu. Continue enviando as suas dúvidas, deixa um comentário aqui embaixo, não esquece de dar o like nesse vídeo, de seguir no canal e de ativar o sininho para não perder as próximas aulas, porque tem muita coisa boa que eu estou preparando para vocês. Compartilhe com seus amigos, me deixe os comentários para me guiarem nos assuntos das próximas aulas. Eu vejo vocês, até breve!